Quando o assunto é perder peso, chovem conselhos, dicas, truques para todo mundo ficar com aquele corpinho, né? Mas o que é mito e o que é verdade em relação a tudo isso que a gente escuta, hein? É o que a gente vai saber agora. A gente está aqui novamente com a Grace Bezerra, nutricionista, e com a Rebeca Pinheiro, que é endocrinologista, e também com o João Luiz, que é triatleta. Bom dia, João, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bem-vindas novamente. Eu tenho aqui algumas frases e eu queria que a gente fosse conversando e fosse entendendo o que é mito e o que é verdade em relação à perda de peso. Vamos lá? Sim. É mito ou verdade que os homens perdem mais peso do que as mulheres? Os homens, eles têm uma quantidade de massa muscular esquelética maior do que as mulheres. E aí, por ter mais massa magra, consequentemente, eles têm uma termogênese, um metabolismo mais acelerado. Então, isso aí poderia favorecer uma perda de peso mais rápido. A questão da testosterona, ela dá mais força até para pegar mais peso e assim você consegue aumentar a massa muscular também, né? E a mulher tem bem menos, né? E no caso do João Luiz, que hoje ele é triatleta, mas você já pesou 65 quilos a mais do que você pesa hoje? Eu pesava 140 quilos. E o que aconteceu? Me conta. Bem, até os 18 anos eu pesava normal, tinha taxas, tudo de uma pessoa de 18 anos normal, e no decorrer do tempo, com a vida desregrada, em 10 anos eu engordei, cheguei a 140 quilos. E eu tive um start de um problema do apendicite que eu tive, que eu resolvi me cuidar. Mudar os meus hábitos, mudar a vida que eu levava, não só a alimentação, mas primeiro de tudo eu mudei a minha cabeça. Eu costumo dizer que a alimentação é 70% do emagrecimento. Esses 30%, pode dizer que foi atividade física. A atividade física vai lhe ajudar. Mas se você tiver uma vida de atleta e não se alimentar bem, seu corpo não vai ser o mesmo, sua performance não vai ser o mesmo. Então, assim, mudança de hábito. Sim. Mudança de hábito total. É verdade que certos alimentos queimam gorduras? Eles, né, vão ajudar a facilitar com que as gorduras saiam do seu organismo. Então a gente tem alimentos termogênicos que vão aumentar o metabolismo, fazer com que ele fique mais ativo e assim vai liberando as gorduras, né? E aí a gente pode ver o gengibre, pimenta, são vários alimentos que você consegue fazer essa termogênese aí. É preciso comer de 3 em 3 horas? Então, essa questão do comer de 3 em 3 horas, ela foi criada para organizar a vida das pessoas. Comer de 3 em 3 horas para o seu organismo se adaptar. Quando ele se adapta de 3 em 3 horas e você organiza, aí você vai vendo no autoconhecimento o que funciona para você. Às vezes a gente fica naquela coisa de ter que comer de 3 em 3 horas e acaba deixando de fazer uma dieta restritiva, ingerindo mais calorias do que o que era para fazer. Então, às vezes, torna-se até um risco. Senão acaba sendo uma dieta hipercalórica e ele vai ganhar peso. Para emagrecer, tem que cortar carboidratos? Não. Na verdade, nós temos que fazer trocas inteligentes. Existem tipos e tipos de carboidratos. Carboidratos com alta carga glicêmica, vai mais rápido para o seu organismo e aí vai te engordar mais, né? Eu vou ter as massas brancas, elas têm esse pico, né? A própria tapioca, o arroz branco, as massas, né? E eu vou ter aí macaxeira, aipim, inhame, batata doce, que vai ter uma carga glicêmica baixa. Quando a gente fala de dieta low carb e tudo, na verdade, a nossa dieta, de um modo geral, ela já é muito rica em carboidratos, uma quantidade até excessiva. Então, quando a gente faz o low carb, a gente reduz para uma quantidade que, na verdade, deveria ser o normal. Aí, ainda nesse assunto, para dar certo, a dieta tem que ser restritiva? Não, como a gente está aqui falando, ela não tem que ser restritiva. Inclusive, a restrição pode causar compulsão, né? Quanto mais você diz não para aquele alimento, mais o seu cérebro quer aquele alimento. É uma dieta balanceada, né? Com todos os macronutrientes, todos os grupos, a proteína, o carboidrato, a gordura, de forma equilibrada, né? Mas que você consiga criar um déficit calórico para você poder, o que você realmente está ingerindo, ser menor do que você está gastando e você conseguir emagrecer. Alimentos diet ajudam a emagrecer e são livres para consumo? E aí explica a diferença entre diet e light. Diet, eu não tenho um certo tipo de nutriente. Por exemplo, geralmente os diets e lights, eles tiram gordura, açúcar e sódio. No light eu tiro 25% de açúcar.
E o diet não, eu tiro realmente aquela quantidade de açúcar e coloco um adoçante, enfim, coloco outras formas. Não curto muito esses tipos de alimentos porque geralmente eles vêm adicionados de muito corante, conservantes, estabilizantes. Muitos aditivos. Muitos aditivos. Essa questão, às vezes você come um chocolate diet pensando que está fazendo um grande negócio, na verdade você está ingerindo uma quantidade muito maior de gordura. Se você puder ir para legumes, frutas, verduras, proteínas, sem esse processamento, é muito melhor. O biotipo de cada pessoa, ele influencia na maneira como ela vai emagrecer? Sim, influencia. A gente não pode querer ser igual a todas as outras pessoas, né? A gente tem os somatotipos, que são tipos, né, de cada pessoa. A gente tem endomorfos, mesomorfos e ectomorfos. Os endomorfos são aquelas pessoas que têm mais composição corporal. Eles têm a genética propícia para ganhar mais gordura do que massa magra. Os mesomorfos são aquelas pessoas mais magras, longilíneas, aquelas pessoas mais altas e que elas têm tanto a capacidade de ganhar menos gordura como capacidade de ganhar mais massa muscular. E os ectomorfos, eles têm dificuldade tanto de ganhar massa magra quanto de ganhar massa gorda. Eles são bem magros, são aquelas pessoas que não conseguem engordar de jeito nenhum. Então, assim, complementando essa questão, para essa avaliação adequada, né, e principalmente num processo de emagrecimento ou de ganho de massa muscular, é importante a avaliação da composição corporal. Quanto você tem de massa muscular, quanto você tem de gordura. E lembrando também a questão da gordura visceral, né? Que é a gordura, aquela gordura abdominal, que é a gordura que está presente nos órgãos, é a gordura que realmente tem associação com maior risco cardiovascular, o risco de infarto, risco de AVC. Por isso que a gente usa a medida da circunferência abdominal também como um parâmetro, né? Para avaliar o nível de saúde. Ótimo, muito obrigada, viu? Adorei aí. Acho que desmistificou aí muitas coisas. Obrigada, Obrigada. viu?